gente chegou aqui numa casa, tem aqui, Central. Aqui é Lake Nona, né? Olha a Selma ali, ó. É Lake Nona. Que é um lugar que a gente queria morar, essas casas são muito caras. E a gente achou um condomínio da Alienar, que tem umas casas um pouco menores, um tipo de planta diferente, a gente vai tentar mostrar pra vocês. Tem algumas das coisas dos nossos must-have que não tem. Então a gente vai ver se valeria a pena ou não valeria. Ela é uma tripinha assim, Ela ó. é retangular. É uma casa comprida. Mas a gente vai mostrar pra vocês um pouco da casa, falar de preço com a Selma já já. Na entrada tem um tipo de um officezinho que serviria, porque ela só tem 3 quartos, a gente precisa de 4. É, mas é um office. Ó, a Não tem cozinha nem a bonita. ilha. É quase uma ilha, Central, só não tá cortada. Pode ser. Aqui daí tem a sala. E o que é diferente é que ela é assim comprida, ó. E a garagem é separada. Esse é o quintal que tem. Esse é o quintal que tem. Isso daqui deve ser um upgrade, né? Deve vir com Todas grama, elas né? já é básico já. Amor, daria pra fazer assim, ó. Essa parte aqui de pedra. Tirar e colocar grama. Tipo a E uma churrasqueira graminha aqui. assim do lado. E aqui tudo grama. Fechado, dos dois É, porque ela mulher lados. disse que dá pra fechar, que a gente perguntou. Porque o importante é, por exemplo, essa hora do dia. Eu não posso sair com os cachorros porque tá muito quente o chão. Eu solto, eles fazem o pipizinho aqui. E a caminhada... É porque a gente faz sai umas todo 6 a dia. 7 vezes por dia, porque o cachorro não faz nada dentro de casa. Então seria legal abrir a porta, eles fazer e depois só limpar. Vamos subir as escadas. Tudo em cima. Quando você ficava vovozinha, aí tem que comprar outra casa. É o que eu sempre quis. Eu nunca quis casa de 2 andares por causa disso. Pensando em criança e na velhice. Vamos dar as impressões, Selma. A gente viu que essa casa, tem até anotado aqui para não me esquecer. Ela tem 2.198 square feet por 291 mil dólares. Quase 200 metros quadrados, né? O preço dela tá excelente, mas o que vocês acharam do espaço? Quanto que ela tá? 291 mil. É que o nosso problema principal é que a gente precisa de uma casa que fique pronta antes de terminar nosso aluguel. Então a gente está procurando uma tal de inventório, que é casas que já tem pré-prontas ou que vão terminar de construir antes da nossa data. Aqui é a Lake Nona, as escolas são todas 10, que seria perfeito pra gente. A gente queria uma escola, tá no nossas must-have, talvez escolas altas, Excelente. com notas altas. O preço tá um preço adequado porque a gente conseguiria pagar financiado. Ela tem um tamanho ok. Tamanho ok. A gente Mas gostaria de um pouquinho maior. tinha que ser um pouquinho maior só. Mas tá Ela ok. só tem 3 quartos. Isso, mas ela tem uma salinha lá embaixo que seria o quarto. Daria pra fazer não quarto, mas o escritório, alguma coisa lá embaixo. Então serviria pra gente espaço. Problema é o cachorrinho? O problema é que não tem um pátio, Não tem quintal. não tem um cachorro. quintal grande. Até daria pra fazer o que a senhora estava falando, de tirar metade daquelas pedras e fazer de grama, para ter um gramadinho pra eles fazerem necessidade e tal. É que assim, a gente queria ter um quintal grande, né? Pra Eles futuro. correrem, Se brincar. no futuro eu quiser colocar uma piscina, se eu quiser fazer uma área de você já fica ali entretenimento. limitado. Era um Aqui must não dá, have não. nosso. Aqui não tem como. Não. Mas ela tem tudo que a gente... Tirando o quintal, ela tem banheira, ela tem tudo. Tem tudo. O nosso must have que perderia seria o quintal aqui. Quintal e uma peça a mais, tá E faltando uma peça a mais, a gente precisa de uma peça a mais mesmo. E a vantagem dessas aqui é que com outras construtoras, que essa vem com a geladeira, Ela já vem já vem com a máquina de prontinha pra lavar morar. secar, essa não tem que Mas gastar muito mais dela. As taxas mensais Então, dela aí também a gente estão As altas. estava taxas estão conversando com a Cel. puxadas. O que tem de taxa aqui nesse condomínio? A associação, né, que é o condomínio que fala no Brasil, é 198 Que é o tipo mês. dobro do que na nossa do que condomínio no seu atual. condomínio. Se você parar pra pensar, $200 aí não é nada, mas assim, Por mês, uma parcela para de pra pensar compra, que, pra nós, hoje em dia é pesado. Pesa, a gente está E contando o A dinheiro. parte disso tem o CDD, que é uma outra taxa O que que, eles que é o cobram, CDD? Esse CDD. que é para o desenvolvimento da área, né? Quando Que é eles pro compram a estado, pra terra, cidade, pra isso, a região. cidade não cobrou para fazer o asfalto, o encanamento, nem nada. cobra uma Quem mensalidade. paga são os proprietários. E nesse caso é mais ou menos $150, ou seja, 350 entre as duas taxas é É puxado. pesado, porque esse CDD não, na maioria dos condomínios não cobra, né? É Maioria um que não. outro que cobra. Uns outros. É porque aquele outro que você mora não tem essa taxa. Então, se a Não. gente fosse, por exemplo, comprar uma casa no nosso condomínio, a gente pagaria 100 de condomínio, então teria 250 de menos valor do que pagar nesse aqui. Com né? certeza. Então No é condomínio que eu extra moro, é 50 por mês. o condomínio. 55. E não tem contra- CDD. E não tem CDD. Em contrapartida, no nosso condomínio, nós pagaríamos 100 mais o corte de grama.
Que daria mais uns 100 por mês. Então vai ficar a gente vai ter um gasto de 200 por mês no nosso condomínio. Então tem que pagar o corte de grama. Aqui é 350. Já inclui. Será? Já deve incluir, né? E também aqui já tem é caro o condomínio, mas já tem internet, TV a cabo incluído. Já incluído. Já tá no preço. Então todo esse cálculo tem que ser feito na hora de decisão. A gente gostou da localização, gostou da casa, falta um dos must-have. Talvez sim, talvez não. Porque estamos aí com a mente aberta. É uma boa opção. É uma boa opção. Talvez não a melhor, mas é uma ótima opção. É uma boa opção. A gente está aqui numa planta vizinha daquela que a gente olhou. De diferença dessa planta aqui, ela tem tipo quase 400 pés a mais, ela tem 2.500 e tanto, então 350 pés a mais. Ela é maior. Ela não tem aquele mini quintalzinho que eu mostrei pra vocês aqui segurando a câmera. Que é um problema. Que é um problema pra gente. Grave. Mas ela é maior, as peças lá embaixo, e vai direto pra garagem, sabe? Então eles cobriram aquele espaço que seria lá fora e fizeram direto com a garagem. Aqui em cima tem essa gaming room aqui que eu tô filmando, que seria aqui em cima logo depois desse cara. Então ela teria 3 quartos, mais essa gaming room, mais uma suíte lá embaixo. Então ela é tipo 5 peças pra gente. Extras, né? Tipo 5 quartos. Então de tamanho ela é perfeita pra gente. Não, essa casa seria perfeita se tivesse quintal. Se tivesse quintal. Perfeito. Porque ela tem todas as peças que a gente precisaria pra tudo. Pra estúdio, pra escritório. Tamanho bom, bonita, lugar bom, escola, tudo bom. Menos quintal. Menos quintal. Eu abriria a mão da garagem pra ter quintal. Teria um carro só e um pedacinho de quintal. Eu vou perguntar pra ela como é que funcionam os quintais do lado e tal, se dá pra fechar a casa inteira, sei lá. É que como essas casas elas são assim, ó, Uhum. Elas são muito coladinhas, Coladinho, elas só não então não são tem geminadas espaço. pra não ser, Isso. porque deveriam ser. É um espacinho muito pequenininho entre uma casa e Eu outra. vou até dizer certinho o tamanho dela, é 2.515 square feet e ela tá 298, tipo, ela é só 7.000 mais cara do que aquela ali por 300 e poucos pés a mais. Mas não tem quintal. Não tem quintal, ela perde o quintal. Então é muito... Escolher uma casa é algo muito delicado, porque a gente fez uma lista de must-have mesmo, que a gente queria que tivesse. E aí, de repente, tem que, abrir mão de alguns deles para poder acertar a compra de uma casa. Mas tá aí, as 2 casas desse condomínio, o lugar é perfeito, o Lake Nona é perfeito para se morar, mas eu não sei ainda, entre essas duas, senhora Troll, qual que mais te interessaria entre as duas? Aqui tem um quintal. Sério? Sim. Pra você, você sempre quis o quintal. Eu também, é o meu must-have. Pensa que nós não temos nem onde fazer churrasco nessa casa. Não existe uma é não existe. verdade. É Não tem garagem nem e entrada. É igual aquelas casas, sabe? Eu não sei, mas em cidade grande que a porta já sai na calçada. Isso é essa casa. Ela não tem um espaço pra gente fazer churrasco. Então pra mim é descartada. Vamos lá. Infelizmente. Vamos olhar mas a outras. outra não. A outra tá na lista porque Tá na lista. lá no top. É. A não ser na lateral. Se tivesse um corredor, como fechar um corredor... A gente gostou demais dessa planta que não tem quintal. E a mulher disse que a gente pode fechar com cerca nas laterais todas. Eu vou contar quanto espaço tem. Porque tiramos todo esse mato. É até aqui onde ela falou, até essa linha aqui dá pra ver a cor da grama. Fica aí, ó. Esse seria o nosso quintal. É, dos 2 lados. Então daria pra fechar. E a gente teria que fazer churrasco na lateral da casa também. Vou contar quanto espaço tem. Teríamos que desfazer o jardim, tem que ver se pode. Dá, foi quase 9 passos. É o que dá. Tem que ver se pode desfazer esse jardim. Se puder, cabe até uma piscina aí, ó. Faz uma piscina de corredor. Uma olímpica. Piscina olímpica. Uma raia só. Não, mas ó, eu adorei essa planta. Muito. 5 peças, amor. A gente tá no campo da Selma. E a gente vai voltar no condomínio que a gente tava pra ver uma outra casa que ela disse Muito que tem. legal. Naquele mesmo formato de planta, mas maior. Estamos empolgadaços. Porque ela disse que consegue fazer um desconto bom pra gente, pra chegar perto do que a gente poderia pagar.
Então a gente tem que ir lá ver, porque ficaria pronto a tempo, então a gente vai voltar, porque o escritório dela é no condomínio meio longe. 5, 10 minutos, né? Não é longe. Mas não é no local das casas. A gente tá voltando pra lá pra olhar uma outra casa maior, que a gente não queria olhar porque era cara, mas ela tá com uma promoção de uma delas que vai ficar pronta em setembro. Ela acha. Só falta a gente olhar, gostar, aplicar e não dá. Eu vou ficar tão triste. Vamos ver. O preço tá 309 e a gente vai chorar pra 300. Ela disse que acha que consegue, 300 é o nosso teto. A gente vai lá ver. Daqui a pouco a gente volta de novo. Vai, pedestal. A gente parou aqui para olhar outra casa. A gente está numa casa um pouco maior, 2.455 square feet. Aqui a gente poderia comprar, né? Que não tem modelo. 5 quartos, 3 banheiros e 2 carros na garagem. A gente estava olhando porque ela tinha principalmente na esquina o terreno. Aí teria um monte de terreno pro lado para fazer, para fechar e fazer quintal. Ela falou que é uma desistência, alguém reservou e desistiu, então tá com um preço bom. Se o preço fosse o que ela falou que a gente conseguiria pedir desconto, seria muito legal essa casa. Muito, muito, muito. Teria todos os nossos must-have. Todos não, porque eu tinha pedido piscina no meu must-have. Mas até agora a gente não olhou nenhuma com piscina, porque é caro piscina não. Hoje, né? Mas agora é lá conversar com ela pra ver a data de entrega do negócio. Mas essa casa tem tudo o que a gente quer. Só que ela vai ser entregue em novembro. Então a gente tem que ver se ela tem alguma da possibilidade de entregar pra gente em outubro, nosso contrato termina em outubro. Ou a gente teria que achar uma forma de ficar um mês sem casa e enfiar nossas coisas em algum lugar. Tá? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta com mais um papo sobre as casas e pra conversar com vocês no final desse vídeo. A gente veio aqui finalizar esse vídeo com vocês. Primeiro para explicar que essa última casa que a gente mostrou, a gente não mostrou na verdade porque não existia a planta dela. Então ela mostrou uma que era similar, pra gente ter uma ideia e dizendo, aqui tem mais uma peça, aqui tá maior. Então a gente teve uma noção de como seria essa última casa que ela queria mostrar pra gente. Mas foi mais pela planta mesmo. Isso, então tu leva em consideração a planta, se quiser tu pode pausar o vídeo. O que tu achou, senhora Troll? Eu amei todas as casas, todas. Com exceção da sem quintal. Eu amei a casa, só que aí quando a gente descobriu que se a gente pegar uma casa de esquina daquela lá, por exemplo, a gente vai ter um puta quintal do lado, a gente começou a ficar com a mente um pouco mais aberta. Porque aquela casa lá pra gente seria ótimo, porque ela tem 5 peças. A segunda casa. Ela na verdade tem 4 quartos, 4 peças em cima, mais uma embaixo. Então pra gente seria um tamanho ideal, sabe? Então de início eu bloqueei, falei, não, essa não dá, não tem quintal. Ela, não, mas ó, e se vocês fizerem isso? Eu falei, pode? Ela, pode. Eu falei, então fechou. Então, o ruim dessa última casa que ela mostrou pra gente é só que entrega em novembro. Então a gente o preço ela é mais 310. Ela disse que a gente pode... É 309, né? Ela 309. Mas ela disse que a gente pode fazer uma oferta de 300 mil e ver se a construtora aceita. Ela disse que provavelmente a gente consegue algum desconto. Desconto a gente consegue, tipo a 305, por exemplo. Ela disse que a gente pode tentar chegar ao nosso limite, que é 300 mil. Lake Nona pesa muito, foi um lugar que a gente tentou vir morar aqui quando a gente veio pra Flórida, a gente tentou alugar em Lake Nona. Por que, senhora? Porque sim. Segurança lá é perfeita, as escolas são perfeitas. Como vocês viram no mapa, é muito próximo aqui de casa, então a gente mora muito próximo a Lake Nona, então aqui é um lugar também bom, mas Lake Nona é considerado uma das áreas mais tops de Orlando, porque está em crescente desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Quem comprou casa lá, quando começou a ser construído, quando surgiu, valorizou muito hoje. Claro, hoje você não vai comprar pensando em valorizar, mas é um local que está crescendo, vai ter a área médica, lá um polo, gigante, um polo médico, vai ter muitos shoppings. Então está em desenvolvimento ainda. Então é uma área que o pessoal está investindo muito aqui, é uma área com casas de muito valor. O que me incomodou um pouquinho é as casas em retângulo, sabe, comprida. Um pouco. Corredor. Então, elas são tipo em corredor. Se tu imaginar a nossa casa aqui, a nossa casa é tipo larga. As casas lá são todas mais estreitas e mais compridas. Amor! Tá lá no fundo. Vem cá! Se você quer chegar na cozinha, você tem que passar pela sala, pelo nanã. Em compensação, mas é muito bonito. Os preços dessas casas são compatíveis com o que a gente pode pagar. Numa área perfeita pra gente, a gente perde o quintal na maioria. Pra aceitar, teria que ser um terreno de esquina, que daí a gente pega o terreninho da esquina e pode fazer um quintal. Ok.
E essas são as únicas que a gente pode pagar no Lake Nona. Então, se a gente quiser morar no Lake Nona, a gente tem que escolher uma dessas 3 opções, porque é daí pra cima. Tem casonas de 400 e pouco, 500 mil. Infelizmente. Vale ressaltar, a Selma, os contatos da Selma estão aqui na descrição. A gente escolheu a Selma. O pessoal perguntou, mas por que, entre outros corretores? A gente tem muitos corretores que já anunciaram com a gente. Não, a gente não teve reclamação de nenhum corretor, o pessoal ficou em dúvida. Mas a Selma, além de nossa corretora, além de já ter anunciado com a gente, ela já foi nossa corretora de aluguel, já foi nossa corretora do warehouse, do depósito. Ela é muito amiga nossa. É que então, nós já trabalhamos com ela. Já trabalhamos com ela há muito tempo, então a gente sabe como funciona. Ela foi aqui, nos arranjou as coisas e mantemos. E ela topou fazer essa parceria também, né? Tipo, querendo ou não, pô, são 2, 3, 4 semanas olhando casa direto, assim. Tá? Contato da Selma na descrição. Semana que vem a gente volta com... Winter Garden. Winter Garden, que é outra zona, tipo, que a gente procurou pra vir morar aqui. E que nós seremos os pobres no meio dos ricos. Porque Winter Garden é uma cidadezinha extremamente cara também. Tipo Lake Nona. Não perde semana que vem. É tipo Lake Nona e Winter Garden, eram os 2 lugares que a gente tava Melhor procurando. ser pobre no meio dos ricos, né, gente? Semana que vem não perde, se inscreve no canal. Fala. Porque tem lá no próprio Clubhouse uma partezinha aí em cima com um monte de cadeirinhas que ele disse que tu pode sentar e assistir os fogos da Disney aqui.